Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava só até as 4 horas da tarde. Aí ia para casa, trocava de roupa e saía para correr. Era um costume que eu tinha, já fazia algum tempo. E eu não abria mão disso, até por conta da saúde, né? Corria ali durante 1 hora, 1 hora e pouco. E depois ia para a academia, que ficava ali perto, né? Para fazer musculação. Era uma rotina puxada, mas eu gostava. Sempre gostei de praticar exercício. Mesmo com chuva, podia contar que eu estava fazendo a minha corrida. Um dia, eu vi uma moça no ponto de ônibus enquanto fazia a minha corrida. Naquele momento, inclusive, eu tinha diminuído o ritmo, até para dar uma descansada, né? Estava só caminhando. E olha, essa moça me chamou tanto a atenção. Eu passava por ali todos os dias. Às vezes um pouco mais cedo. Mas, questão de minutos, assim, 10, 15 minutos mais cedo ou mais tarde. Mas aquela era a primeira vez que eu a vi ali, no ponto, esperando o ônibus. Como estava só caminhando, passei assim bem devagar do seu lado e deu para ver os seus traços delicados e o seu rosto bonito. Chegamos até a trocar um olhar, mas foi aquela coisa assim bem rápida. Lá adiante, eu dei uma virada assim para trás para vê-la de novo. Incrível. Fiquei com o seu rosto no pensamento. Será que ela mora aqui por perto? Ou de repente veio visitar alguém? Sabe, comecei a me fazer um monte de perguntas. Ou de repente trabalha aqui? Era uma região basicamente residencial. O fato é que passei a vê-la com frequência depois daquele primeiro dia. Não era sempre, todos os dias. Notei que só havia, se passasse ali naquele ponto, entre 5 e 5 e 5 e 10 da tarde. Antes e depois disso, ela já não estava mais ali. O ponto estava vazio. Com certeza o ônibus do horário já devia ter passado. Volta e meia eu cruzava com esse ônibus alguns quarteirões adiante. E eu tomei por costume, sempre que passava ali naquele trecho, diminuía o ritmo. Tudo para olhar para ela e vê-la em mais detalhes. Eu lembro que um dia, inclusive, fiz assim um movimento de cabeça como que a cumprimentando. E dei um sorriso. Para minha alegria, ela retribuiu. Olha, sem me dar conta, a verdade é que eu fui me encantando por essa desconhecida. Mesmo sem saber sequer o seu nome. Nada. Quer saber? O dia para mim não tinha a mesma graça se eu passasse um pouco antes ou um pouco depois e não a visse ali no ponto. Eu já saí de casa com aquele objetivo, sabe? Com a ideia no pensamento, vê-la, mesmo que fosse só naqueles poucos segundos que a gente cruzava um pelo outro. Até que um dia não me contive e parei ele no ponto. Na verdade, aproveitei que estava começando a garoar e parei debaixo do ponto, fingindo que estava querendo me proteger da chuva, né? Eu precisava conversar com ela, sabe? Já estava passando da hora, sabia seu nome. Como a gente andava se cumprimentando, assim, naqueles últimos tempos, através de gestos, isso me deixou mais à vontade. Falei, nossa, que hora para começar a chover, né? Ela deu uma olhada assim do céu e falou, acho que não vai chover não, viu? Só vai ficar nessa garoa mesmo. Puxa, tomara, Deus te ouça. A propósito, eu sou Kleber. Posso saber seu nome? Ela respondeu que o nome dela era Sara. E eu então a cumprimentei com um aperto de mão. Trocamos inclusive um beijo no rosto. Ela tinha uma vozinha assim tão delicada, tão doce. E podia ser até uma sensação minha, mas notei que ela gostou da minha abordagem.
Ou pelo menos não se zangou. Perguntei se ela morava por ali. Ela falou que não. Na verdade, trabalhava numa casa de família. Perguntei o que ela fazia. Se era babá. Mas ela disse que era doméstica. Trabalhava de segunda a sábado. Como eu já disse, uma zona residencial, né? Inclusive, só tinha casa assim, de meio para chique. E com certeza, a maior parte das mulheres que estavam ali no ponto deviam trabalhar em casas de família. Enfim, ainda perguntei outras coisas, inclusive, a certa altura, se ela era casada ou se tinha namorado, e ela falou que não. Depois, na verdade, um outro dia, acabei falando de mim também, porque ela criou coragem e também perguntou. Mas sabe, era tão pouquinho. Logo em seguida, quando eu a pegava ali no ponto, o ônibus já chegava, encostava, de modo que não dava muito tempo, sabe, para conversar. Olha, parece que o encanto daquela menina ia aumentando dia a dia dentro de mim. Principalmente depois que conversamos pela primeira vez. Passei a pensar nessa menina de um modo mais intenso. Nos dias que se seguiram ao nosso primeiro e segundo encontros ali, eu falo encontro, mas naqueles 2 minutos ou 3 que a gente conversava, porque eu parava, né? Mas mesmo depois disso, a gente continuou se cumprimentando, sorrindo e também conversando quando dava. Até que numa sexta-feira, em vez de chegar em casa, trocar de roupa e sair para fazer uma corrida, o que eu fiz? Esperei dar o horário e fui de carro até o ponto. Minha intenção era chamá-la para a gente sair, fazer alguma coisa, terminar aquelas nossas conversas tão curtas. Olha, meu coração disparou quando me aproximei e a vi ali paradinha no ponto. Parei o carro, a chamei assim com a mão, ela se aproximou da janela e eu perguntei se ela não aceitava a minha carona. Notei que ela ficou meio sem jeito, assim, até porque o ponto estava com mais pessoas ali, né? A pessoa fica constrangida. Ela deu uma olhadinha para os lados, assim, e é claro, né? Todo mundo que estava ali no ponto olhou a cena. Sabe? As pessoas parecem que têm necessidade de constranger os outros, né? Enfim, pedi que ela entrasse, dizendo que queria conversar mais um pouco com ela, conhecê-la melhor. E ela acabou concordando, mesmo um pouco hesitante. Olha, eu nem acreditei quando ela entrou no carro. Eu sabia que aquele ônibus ia para o terminal. Perguntei onde é que ela morava, né? Ela falou o nome do bairro, não ficava muito longe. Eu então propus levá-la em casa. Perguntei se tinha problema. Ela falou que não precisava. Só até o terminal já estaria bom. Olha, tratei de aproveitar aquele trajeto até o terminal da melhor forma que pude. Perguntei tanta coisa, sabe? Coisas que não tinha perguntado ainda. Até porque minha vontade era de saber tudo sobre ela. E depois que parei ao lado do terminal, quando ela agradeceu e foi se despedir, eu toquei de leve no seu braço. Sara, espera um pouquinho, não vai. Fica mais é que eu tenho que ir para casa. Não, tudo bem, mas fica um pouquinho mais pra gente conversar e eu quero te dizer uma coisa. É? Então fala. Ela ficou me olhando, esperando o que eu tinha para dizer, né? Meio apreensiva. Ela ficou meio nervosa, eu senti. E então eu tirei coragem lá do fundo do espírito para falar aquilo. Eu ando pensando demais em você, sabia? Desde que eu te vi pela primeira vez lá no ponto, que você não sai da minha cabeça, menina. Já faz tempo que eu ando planejando te chamar pra gente sair. Pode falar essas coisas e outras mais. Tudo que eu tô sentindo.
Você acredita em paixão à primeira vista? Ela não estava esperando por aquela pergunta. Ficou assim meio atarantada. Depois sorriu. Você está falando sério ou está tirando uma onda na minha cara? Estou falando muito sério. Não brinco com esse tipo de assunto. E se perguntei, foi porque é justamente isso que eu estou sentindo. É justamente isso que aconteceu comigo desde aquela primeira vez. Foi paixão à primeira vista. Notei que a expressão dela mudou. Só que ela não falou nada. Continuou me olhando assim, meio surpresa. Até me perguntei em pensamento se de repente não tinha exagerado, né? Ido ao pote com muita sede. Achei até que ela estivesse um pouco assustada. Claro que eu não estava apaixonado. Era cedo demais. Talvez fosse até meio precipitado falar tudo aquilo, mas eu me conhecia. Senti que isso estava prestes a acontecer. Não ia demorar muito. Até porque era um sentimento que a cada dia que passava crescia. Ela era tão encantadora. Sabe? Perguntei se era verdade mesmo que ela não tinha namorado, coisa que eu já tinha perguntado, e ela confirmou. Falou que não tinha mesmo, nem paquera. Ela disse que fazia muito tempo que não namorava, que não tinha ninguém. E eu arrisquei. Se eu te convidar pra gente sair qualquer dia, a gente podia pegar um cineminha, ir a um restaurante, uma pizzaria. Você escolhe. Tá afim? Ela fez uma cara meio esquisita e eu meio que estremeci. Puxa vida, não sei se eu vou conseguir, viu, Kleber? É que eu tenho uma filha pequena, sabe? E eu preciso ir pra casa, pra cuidar dela. Ah, você tem uma filha? Então você já foi casada? Não. Engravidei de um namorado quando eu tinha 18 anos, mas ele sumiu, né? Tirou o corpo fora. E eu acabei criando sozinho. Quer dizer, com a ajuda da minha mãe. Olha, por aquela eu não esperava. Mas reagi até normal. Não que fosse o fim do mundo, mas... sei lá, eu não estava preparado, não. Eu não cheguei a pensar nessa possibilidade. Quando ela falou que nem namorado tinha, isso naquela primeira vez, quando eu perguntei, nem passou pela minha cabeça essa coisa de filho. Ela falou que ainda morava com a mãe e uma irmã, e que ela tinha inclusive de ir para casa para buscar a filha na creche. A menina estava agora com 4 anos, ou seja, a Sara era ainda bem novinha, devia ter só 22, 23 anos, quando a gente se conheceu. Enfim, achei melhor deixá-la ir. A gente se despediu, mas antes dela sair, eu lhe pedi um beijo. Ela ficou assim meio hesitante, meio tímida, até que eu resolvi dar uma forçadinha na barra, até porque ela estava tão excitante. E ela acabou retribuindo. Não negou. Olha, quando encostei a boca naquela boquinha linda, aqueles lábios maravilhosos, parecia até um sonho, sabe? Eu já tinha imaginado a gente se beijando, mas uma coisa é imaginar, né? Outra é beijar de verdade. Depois do beijo, ela desceu, entrou no terminal e eu fiquei ali. De um lado, surpreso ainda com aquela história de filha, mas ao mesmo tempo me sentindo nas nuvens por conta daquele beijo. Só depois é que eu lembrei que devia ter pedido o seu número, porque eu ainda não tinha. Olha, me cobrei um monte por causa disso. Até porque poderíamos ter trocado mensagens depois, né? Mas enfim, com toda certeza a gente teria várias outras oportunidades. Olha, foi difícil ficar sem vê-la naquele final de semana. Senti demais a sua falta.
Não consegui tirar essa menina da minha cabeça. E depois daquele beijo, sempre que eu passava ali pelo ponto, parava e ficava conversando com ela até o ônibus chegar. No entanto, não ficávamos trocando assim demonstrações de carinho, até pelo fato de sempre ter mais gente ali no ponto, né? Ela ficava meio sem jeito. E somente quando ia entrar no ônibus é que a gente trocava um beijo na boca, mas um beijinho assim, sabe? De todo modo, ela me passou seu número e a gente passou a se conversar. Eu sempre a convidava para a gente fazer alguma coisa, sair para algum lugar, mas sempre era tão difícil. Ela falava que era complicado por conta da filha. Até que um dia que eu lhe dei carona de novo, eu fiquei ali insistindo para a gente sair. No domingo, falei até que ela podia trazer a menina junto, se fosse o caso, e foi nesse dia que ela me fez aquela pergunta: o que você quer de verdade comigo, hein, Cleber? O que você viu em mim? O que eu vi em você? Por onde que você quer que eu comece? Olhos lindos, boca maravilhosa, cabelo cheiroso, pescocinho delicado. Posso parar por aqui? Seja bobo, tô falando sério. Mas eu também tô falando sério. O que eu vi em você? Ué, tudo. Já não falei que desde que eu te vi pela primeira vez eu me encantei? Você pode não acreditar, mas eu me apaixonei por você. Percebi que ela continuou estranha. Não sei. Fiquei imaginando o que ela está pensando. Parecia desconfiada. Quem sabe não estivesse acreditando que eu estava gostando dela? Ou coisa parecida? Não sei. Ela ficou esquisita. Alguma coisa parecia preocupá-la. Principalmente depois que eu falei que estava apaixonado. Lhe dei um beijo. Até porque ela não falava nada, né? E falei assim do modo mais claro possível. Sara, você pode não ter acreditado, mas eu estou apaixonado, quero coisa séria com você. Quero que você seja minha namorada. Mas será que ia dar certo? Se ia dar certo, por que não? É claro que vai. Imagine, por que você está perguntando isso? Não sei. Olha para você. Você é um cara solteiro, bem de vida. Não tem ninguém que defenda de você. Eu sou uma menina tão comum, com a vida toda complicada, sem tempo para nada, com uma filha para criar. Por tudo isso, a gente é muito diferente. Será que você ia se acostumar com essa situação? É claro que ia, imagine. Tô louco por você. Quer saber, por você eu sou capaz de tudo. Desde que te conheci que eu não consigo pensar em mais nada. Será que você acha que eu tô mentindo quando eu falo isso? Ela ficou bem pensativa assim durante um tempo. Olhando para mim como se estivesse querendo ler meu pensamento, me examinando. Só que enquanto isso, eu fiquei fazendo carinho no seu rosto, no seu cabelo. Até que de repente, o milagre aconteceu. Ela sorriu. Quem sabe a gente pode, pelo menos tentar, né? Olha, eu nem acreditei. Eu beijei essa menina com tanta paixão. Detalhe, ainda não tinha acontecido nada de mais íntimo entre nós. Apenas 2 ou 3 beijos, não mais do que isso. Só que mesmo assim, eu a pedi em namoro. Falei que queria namoro sério com ela. Ela aceitou. Só que desde o começo, percebi, aliás, eu já sabia, ela mesma tinha me advertido, né? As coisas entre nós seriam meio complicadas, porque ela nunca tinha tempo para ficar comigo. Nem mesmo no final de semana.
Era mais no sábado que a gente ficava assim um pouco mais de tempo junto, porque ela trabalhava só até meio-dia. Eu normalmente a pegava de carro, ali na rua, ficávamos juntos durante um tempo, depois a levava de volta para casa. Então era que eu achava pouco, né? Ela queria para mim o tempo todo. Às vezes, ela conseguia deixar a filha aos cuidados de alguém, mas era muito raro isso acontecer. Ela dizia que sua mãe era meio radical, nesse sentido. Sabe aquela mãe assim que pega no pé? Vivia lhe dizendo que ela devia ter pensado antes de engravidar. E que ela não podia também cuidar de uma filha que não era dela. Sabe aquela pessoa assim? E o pior é que ela, quando falava essas coisas, olhava para mim e dizia: eu te avisei que a vida seria complicada. Do mesmo jeito que a minha mãe fala comigo quando eu peço para ela ficar com a minha filha. Diz que a mãe dela falava assim na lata, sabe? Eu falei que você não podia engravidar, você não tem estrutura. Não te falei que eu não ia cuidar de filho nenhum para você ficar batendo perna por aí? Olha, nem a mãe e nem a irmã dela aceitava ficar com a menina. Até porque a irmã dela também tinha vida própria, né? Também estava namorando, de modo que ela não tinha escolha. E em consequência, adivinha, eu também não tinha escolha. Quantas vezes saímos para fazer um passeio junto com a menina? Isso, de certo modo, acabava atrapalhando um pouco, tolhendo a nossa liberdade, porque a gente não podia, sabe, curtir um outro assim, do modo mais íntimo. Só que apaixonado do jeito que eu estava, era melhor do que nada. Eu, inclusive, mudei minha rotina, final de tarde, por causa dela. Em vez de sair do serviço e fazer a minha corrida, aproveitava para ficar do seu lado o máximo de tempo possível. Volta e meia, rolava um clima ruim, um mal-estar. Porque tinha vezes que eu me sentia meio deixado de lado. Até porque ela não tinha tempo para mim e cobrava. Dizia que ela não estava me dando a atenção. O que ela dizia? Em contrapartida, a mesma coisa que dizia lá no começo. Eu te avisei. Mas sabe, coisa normal com qualquer casal. Só que aos poucos eu senti que ela começou a mudar comigo. Começou a me tratar com uma certa indiferença, o que começou, claro, a me deixar preocupado. Tanto que um dia ela falou, assim, de sopetão: Kleber, olha, eu estava pensando e acho melhor a gente terminar, sabe? Terminar? O namoro, você quer dizer? Mas por que isso? O que houve? Não houve nada, é que eu não tô muito no clima de ficar namorando sério com alguém, você entende? Preciso ficar sozinha, cuidar um pouco mais de mim, da minha filha. Mas, Sara, mais do que você já cuida, eu nem tô reclamando mais que você não me dá atenção. Tá vendo? É por causa disso também. Não tá legal esse nosso namoro, Kleber. Tá, você não tá satisfeito? Ou vai dizer que tá? Na verdade, só tô querendo antecipar um fim que mais cedo ou mais tarde vai acontecer de um jeito ou de outro. Depois, também tem outras coisas, outros detalhes, né? A gente não tem muito a ver um com o outro. Como assim não tem, Sara? Por que não? Eu gosto de você. Você também gosta de mim, que eu sei. Aí que tá, Kleber. Desculpe eu ser tão sincero, mas eu não tenho muita certeza do que eu sinto por você. Se eu quero levar essa nossa história adiante. Minha vida é muito complicada. Você sabe disso? Não tô assim num bom momento, sabe? Pra me relacionar com ninguém. Espero que você me entenda. Olha, eu usei
todos os meus argumentos para tirar aquela ideia da cabeça dela. Até porque, na minha opinião, não tinha nada a ver. Como assim? Eu não tenho nada a ver com você e você não tem comigo. Claro que o mais importante é que a gente se gostava. Se bem que ela me jogou aquele balde de água gelada, dizendo aquilo que eu, sinceramente, não esperava ouvir da sua boca, que ela não tinha certeza do que sentia por mim. De modo que não adiantou eu insistir, porque chegou num momento que eu percebi. Ela não ia arredar daquele pensamento e não ia voltar atrás. Acabamos terminando tudo e ela se retirou de cena. Olha, eu nunca tinha ficado tão triste em toda a minha vida. Na verdade, não foi triste que eu fiquei numa depressão que eu mesmo comecei a sentir pena de mim. Fiquei um monte atrás dela, tentando fazê-la voltar atrás, mas parecia que tudo que eu dizia, tudo que eu fazia, só deixava a situação ainda pior. Porque ela passou a fugir de mim, me evitar, a me ignorar quando eu telefonava ou mandava mensagem, até que por mais que me doesse, eu cheguei à conclusão de que precisava enxergar a verdade. E a verdade é que eu não consegui despertar nela o mesmo sentimento que ela tinha despertado em mim. E quer saber? Eu acho que até ela tentou se apaixonar por mim. Isso eu senti, pelo menos lá no começo, mas chegou uma hora que, sei lá, ela estava meio que forçando a barra. E é tão difícil a gente admitir que a pessoa que a gente mais ama não sente a mesma coisa. Levamos o nosso relacionamento durante aquele tempo, que foi um tempo breve, é bem verdade, porque nem mesmo sua família conheci, apenas a sua filha, sua mãe e sua irmã. Olha, eu nem sei que cara tem, porque nunca nem entrei na casa dela. O que também significa que ela nunca teve, assim, convicção de que gostava de mim de fato e queria ficar comigo, né? Até que no fim ela preferiu se afastar. Olha, está sendo tão difícil me acostumar. Porque eu estava tão viciado no seu cheiro, no seu beijo, na sua voz. Também tive de mudar de novo, a minha rotina. Retomar minhas corridas, academia, coisa que eu tinha até parado de fazer desde que passamos a ficar juntos. Tive de reaprender tudo isso. Estou tentando retomar minha vida sem ela, mas é tão difícil. Porque chega num momento em que a gente percebe que nada, exercício, corrida, nada é tão importante quanto a gente está apaixonado, amando alguém de verdade e sendo amado também. Só que essa segunda parte, ou eu muito me engano ou nunca aconteceu. Ela nunca gostou de mim, pelo menos não com tanta intensidade. E apesar de termos ficado tão pouco tempo juntos, essa menina me marcou de um jeito tão profundo, que olha, posso parecer até exagerado, mas vou dizer isso porque é a sensação que eu tenho sempre que eu lembro dela e bate aquela saudade. A sensação é de que meu coração sangra. Juro por Deus, meu coração sangra de tanta saudade que eu sinto, de tanta falta que eu sinto dela, de tanta vontade de procurá-la e ficar do lado dela o tempo todo. Pode parecer exagero, mas eu juro que não é. É a verdade do que eu sinto aqui dentro de mim. Uma saudade tão grande, uma saudade tão doída, sabe? Uma saudade que parece que vai estourar meu peito a qualquer momento. Uma coisa que não passa. Parece que não passa. Um sentimento tão forte. Uma necessidade de tê-la perto de mim, que ao invés
diminuir à medida que o tempo passa? Não! Parece que a cada dia que passa é maior. A cada dia que passa é mais forte, a ponto de eu sentir vontade de chorar, de eu querer suplicar por sua atenção, porque eu daria tudo para voltar para ela. Daria tudo por mais um beijo, por mais um abraço, só mais um.